Olá, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Olá. Olá, Eliane, Ana Lúcia, oi, minha amiga. Que bom ver vocês, boa noite. Que bom, muito bom ter a presença de vocês. Desde já, muito obrigada pela presença de cada um aí, tá? Muito obrigada mesmo. Então, vocês que já entraram aí, vou te pedir um favor para convidar aí as suas amigas, né? Porque alguém hoje pode estar precisando ouvir essa palavra, não é verdade? Então, se vocês puderem enviar os aviãozinhos aí para convidar as pessoas, tá bom? Que bom, que bom. Ô, Thalita, que bom te ver aí, minha amiga. Tudo bem? Vamos convidando aí, gente. Vamos convidar as amigas, porque pessoas podem estar, né, precisando de ouvir essa palavra que será falada hoje. Não é verdade? E eu vou dando início aqui, vou começando, né? Vou começar a falar. Afinal, é sexta-feira, né? E para quem está chegando aí hoje, né? Eu estou fazendo uma série sobre identidade restaurada, tá? E hoje o título é Características de uma mulher que busca ter uma identidade restaurada. Na última live, eu falei sobre o tema, né? O que tem te paralisado? E nessa live eu falei um pouco da origem, né? Porque assim, estamos aqui agora, não é verdade? Mas todos nós aqui, nós temos uma trajetória de vida que nos trouxe até aqui. E nessa trajetória, a gente passou por situações boas, né? Como passamos também por situações ruins. E essas situações ruins, elas deixam marca. E muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? E essas marcas, elas nos atrapalham na nossa caminhada. Elas trazem paralisia, elas trazem tristeza, trazem sentimento de frustração, né? Então eu falei um pouco sobre isso, né, na última live. Teve uma jovem, né? Eu recebi alguns feedbacks de quem esteve na minha live, na última. E teve uma jovem que compartilhou algo comigo, eu achei muito interessante. Ela falou assim, Cecília, agradeceu, né, e tudo. E ela falou assim, olha, depois que eu assisti a sua live, eu tive consciência que tinham duas áreas da minha vida que eu simplesmente havia anulado, essas duas áreas da minha vida. E era algo assim tão aversivo para mim que quando eu estava assim com amigas, né, conversando, né, numa resenha, e quando elas tocavam nesse assunto dessas duas áreas que eu simplesmente anulei da minha vida, eu levantava, eu não ficava. Mas eu não tinha consciência disso. Então, através da sua live, eu entendi, né? Eu entendi quais são as crenças que estavam me limitando, eu entendi o porquê, da onde que elas surgiram, né? E hoje eu tenho consciência que eu preciso trabalhar essas áreas da minha vida, porque se eu não trabalhar, daqui a 5, daqui a 10 anos, eu vou ser uma mulher frustrada, né? Então, assim, eu achei bem interessante o feedback que ela trouxe, porque é bem assim que acontece mesmo nas nossas vidas, né? A gente, às vezes, deixa uma área, deixa duas, deixa três, né? E vamos potencializando as outras, e com isso nós vamos seguindo, né? E muitas vezes, quando a gente acorda, às vezes, para determinadas situações, já é tarde, não é verdade? Então, você que não assistiu a minha última live, eu te convido, né? Tá lá no feed do meu Instagram, tá gravada, tá? Eu tô deixando a princípio as lives gravadas lá no feed. Então, você que não assistiu, eu te convido para você ir lá, tá ok? Então, como eu estava falando aqui no início, né? O tema hoje que eu vou estar abordando é características de uma mulher que busca ter a sua identidade restaurada, tá ok? Então, vamos começar, né, a estar ministrando, falando um pouquinho sobre isso hoje, né?
E eu também queria me apresentar, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Cecília, eu sou cristã, né? Sou filha, sou mãe, sou esposa, né? E como profissional, eu sou psicóloga clínica. E dentro da psicologia clínica, né, é aberto. Então, assim, eu atendo todo tipo de público. Eu atendo casais, atendo idosos, jovens, né, adultos, enfim. Mas ministerialmente, o Senhor, ele tem me direcionado a focar a fala para um público de mulheres, né? Mulheres solteiras, mulheres casadas, porque o Senhor, ele nos chama, né? Nós temos uma responsabilidade. Na palavra fala que nós fomos chamadas para edificar a nossa casa. Não é verdade? Nós mulheres, nós temos uma sensibilidade muito apurada, né? Nós somos o radar dentro dos nossos lares. Não é verdade? Não sei se já aconteceu, você que está me ouvindo, que é casada aí, né? Não sei se você já tem seu companheiro, seu namorado, se você já teve essa experiência. Muitas vezes eu já estive com meu esposo em algumas situações, conversando com algumas pessoas, né? E depois daquele momento eu falava assim para ele: amor, você percebeu a situação tal, né? Você percebeu que isso não vai ser legal para esse momento? E ele falou assim: amor, eu não tinha visto por esse lado. Eu não tinha observado isso, né? Por quê? Porque nós mulheres, nós temos essa sensibilidade muito apurada, né? Quem é mãe aqui sabe disso. Quantas vezes a gente identifica coisas, né? Situações, comportamentos nos nossos filhos, não é verdade? Que os nossos maridos muitas vezes não percebem. Então nós temos essa responsabilidade para edificar, né? Nós fomos chamadas para... Nós somos o quê? Imagem e semelhança do Senhor. Para cumprir um propósito. Para cumprir com um propósito aqui nessa terra. Nós não nascemos à toa. Nós nascemos para cumprir com um propósito aqui. Mas eu cumpro com esse propósito quando eu sei quem eu sou. Eu cumpro com esse propósito quando eu tenho a minha identidade restaurada. Não é verdade? E quando eu não tenho? E quando eu tenho minha identidade distorcida? Eu não sei quem eu sou, né? Eu fico totalmente vulnerável ao externo. Eu fico totalmente vulnerável às minhas crenças, aos pensamentos disfuncionais. Eu sou o que o outro gostaria que eu fosse. E dessa maneira, nós não cumprimos com o nosso propósito. E a gente sabe também, né, que mulheres feridas, elas vão o quê? Ferir. Mas mulheres curadas, mulheres restauradas, elas vão curar. Elas vão levar cura. Elas vão florescer. Aonde elas forem, ali ela vai fazer a diferença. Ela vai ser sal, ela vai ser luz. Primeiro, né, na sua própria vida. Depois em casa, não é verdade? Na igreja, no trabalho, aonde ela for, ela vai florescer, ela vai dar frutos. Por isso que esse tema, identidade restaurada, é um tema que para mim é muito importante, né? Um tema assim que eu sou prova viva da restauração da minha identidade. Então é um tema assim que eu sou apaixonada, porque eu já estive no lugar de estar com a identidade distorcida. E eu sei os danos que isso traz nas nossas vidas. Eu sei os danos que isso traz para nossa casa. Eu já estive nesse lugar, né? E hoje eu estou caminhando. Eu costumo dizer, né, que a nossa identidade, a restauração da nossa identidade, ela é um processo. É como fala a palavra, de glória em glória até esse dia perfeito. Então a gente não pode parar, né? Nós temos que estar dando continuidade nesse processo. Essa busca, ela não pode jamais cessar dentro dos nossos corações. Não é verdade? Então, vamos lá, vamos começar falando aqui, né, das características das mulheres
que buscam ter uma identidade restaurada, tá? Eu fiz algumas anotações aqui e vou estar compartilhando com vocês. Então, o primeiro tópico que eu anotei aqui, a mulher que busca ter uma identidade restaurada, ela prioriza a sua vida espiritual, a sua vida emocional, tá? E a sua vida física. Em 1 Tessalonicenses diz que o Senhor, 5:23, que o Senhor quer nos ver irrepreensíveis no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Como que eu cuido da minha vida espiritual? Né? É quando eu tenho intimidade com Deus. É quando eu congrego em uma igreja, quando eu me envolvo, né? É quando eu sirvo nessa igreja também com os meus talentos. Não é verdade? É quando eu leio a palavra, né? É quando eu leio a palavra, é quando eu me permito ser um instrumento também nas mãos do Senhor. É quando eu busco essa intimidade com o Senhor diariamente, não é? Inclusive a ciência, né? Ela já comprova da importância da espiritualidade na nossa saúde mental, né? A ciência já fala sobre isso, que eles já identificaram que pessoas que têm uma vida praticante espiritualmente, né, são pessoas que têm menor probabilidade de desenvolverem doenças psicossomáticas, depressão, tá? Transtornos provenientes da ansiedade. Então, isso, a ciência ela já comprova isso, né? E a minha alma, Cecília? A minha alma é a sede das minhas emoções. É onde estão os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? As minhas decisões. Então, toda a minha história de vida, ela está onde? Nas minhas emoções. E o meu corpo, e o meu físico, é como eu cuido do meu corpo, como eu cuido do meu físico, né? Se eu procuro fazer uma atividade física, se eu procuro me alimentar bem, não é verdade? Se eu faço os exames periódicos anual, né? Se eu faço todos os exames que tem que fazer, né? Vou na ginecologista, né? Vou no clínico, faço aquele check-up, né? Isso tudo faz parte aí do nosso cuidado do corpo, né? Que é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas eu queria abrir aqui um parênteses, né? Para falar um assunto que eu tenho observado, né? Ainda observo. E, assim, algumas igrejas, né? Que eu já fui e já fui levar uma palavra, né? Dei palestras também e observei que ainda tem algumas igrejas que misturam um pouco quando o cuidado é emocional. Tem pessoas que ainda estão querendo tratar o que é emocional com o espiritual, né? E isso, assim, acontece ainda, infelizmente, porque ainda existe muito preconceito quando o assunto é um tratamento psicológico, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. O que é espiritual, o que é emocional, né? Inclusive, tem uma jovem que compartilhou um testemunho comigo, né? E ela falou assim, Cecília, quando era mais jovem, eu percebia que tinha alguma coisa de errado comigo. Tinham períodos que eu ficava muito depressiva, muito triste. E tinham períodos que eu ficava muito eufórica. E eu clamava, eu pedia pro meu pai, por favor, me leva em uma psicóloga, tem alguma coisa de errado comigo, né? E o pai dela, inclusive, era pastor, e ele falou, não, vamos jejuar, né? Eu vou fazer uma campanha no monte, e você vai ficar bem, e tal, né? E essa menina, ela foi piorando, até o ponto, né, de perder o emprego, não conseguia mais dar conta do trabalho, né? Terminou um relacionamento, não saía mais de casa. Então, quando chegou nesse extremo, aí sim, esse pai, ele levou a sua filha, né, para fazer o tratamento psicológico. Hoje ela está medicada, né, ela faz terapia e hoje ela encontra-se estabilizada, né? Claro que eu sei que o pai dela não fez isso de propósito, de maneira alguma, né? Ele, de repente, não tinha conhecimento, né, para isso. Mas eu gosto sempre de trazer esse alerta, porque isso ainda acontece muito, né? Isso acontece demais ainda. Então vamos ficar atentos sobre isso, tá ok? A mulher que busca a sua identidade restaurada, né? Ela prioriza também 3 palavrinhas mágicas, que é a verdade, a humildade e a coragem. Eu frequentei uma imersão, né?
E a preletora, ela estava falando sobre isso, e isso já tem alguns anos atrás, mas eu nunca mais me esqueci dessas palavras, né? São palavras que a gente sabe que existem, né? Está no nosso cotidiano, mas existe uma grande diferença quando a gente conhece, quando a gente internaliza essas palavras no nosso coração. Então é de suma importância, né? A verdade, para que a verdade, para eu realmente ter consciência do meu estado atual, né? Eu ter consciência de como anda a minha saúde física, a minha saúde emocional, como anda o meu casamento, né? Como estão os meus filhos, não é verdade? Como andam os meus relacionamentos de uma forma em geral. Então, para eu lidar com isso, eu preciso da verdade. Porque quando eu não tenho a verdade, eu começo a ter um monte de fuga, várias fugas, né? Por isso que a gente vê tantas mulheres com compulsão de roupas, né? Compulsão na comida, em jogos, né? Enfim, tem tanto tipo aí de compulsão. Mas se a gente olhar a fundo o que está acontecendo com essas mulheres, elas estão aí numa fuga inconsciente, né? A maioria delas não tem consciência disso, é inconsciente, por questões que estão sendo mal resolvidas na sua vida. Só que é aquilo, né? Tudo que a gente coloca, toda a poeira que a gente coloca embaixo do tapete, uma hora ela vai aparecer, né? Uma hora ela vai aparecer. Então é muito importante nós lidarmos com a verdade. Não é verdade? E a humildade, Cecília? A humildade para eu também reconhecer se a dificuldade que eu estou enfrentando, eu vou conseguir lidar com isso sozinha? Ou eu não tô, eu já tentei lidar com isso sozinha, não consegui. Bom, eu vou buscar ajuda, vou buscar um conselho com o meu pastor, com a minha pastora, né? Será que é uma situação também de buscar uma ajuda psicológica? Não é verdade? Então isso leva o quê? A humildade. Eu conheço pessoas que estão em sofrimento, tá? Mas elas não... Se você falar, como é que você tá? Tá tudo ótimo. Mas você sabe que não tá. A gente conhece, né? Pessoas próximas que comentam e tal, né? Então, a gente precisa da humildade. A gente precisa arrancar o orgulho das nossas vidas. Porque o orgulho, ele traz muitos danos. Não é verdade? E a gente precisa da coragem. Da coragem para enfrentar o que for necessário. Na palavra de Deus fala que o homem ele deve se autoexaminar. E para isso tem que ter coragem. Coragem para enfrentar. Coragem para você ser determinada naquele propósito. Coragem porque muitas vezes você vai ter que renunciar coisas que você gostava. Coragem porque muitas vezes você vai sair da zona de conforto. E para isso é necessário o quê? Coragem. Então, não sei se você está com papel, com uma caneta aí nessa hora. Né? Se não tiver, eu sugiro que esteja. Anota essas 3 palavrinhas. Elas são, assim, eu posso dizer para vocês que depois que eu ouvir falar dessas 3 palavrinhas, eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Foi mais um, né? Porque são várias situações que a gente passa que a gente pode falar, olha, foi um divisor na minha vida, né? Mas essas 3 palavrinhas, realmente, elas fizeram toda a diferença. E vamos ver o próximo aqui que eu anotei. Uma mulher que busca a restauração da sua identidade, ela é uma mulher que busca também ser autoconfiante, ela busca ter autocontrole, né? A gente sabe que não é uma coisa fácil, mas quando eu tenho consciência que eu preciso buscar isso para minha vida, eu passo a me posicionar para isso. Então, se eu percebo que eu me descontrolo com muita facilidade em determinadas situações que acontecem da minha vida, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar, refletir sobre aquilo, né? Se for o caso, buscar ajuda, porque tem situações que precisa.
Então eu preciso ter essa consciência comigo. Surgiu um problema, surgiu uma adversidade, né? Caramba, eu vou ligar para todo mundo, eu vou me desestruturar. Não, eu vou respirar. Primeira coisa, eu vou respirar, eu vou baixar meu nível de ansiedade. Porque quando eu baixo meu nível de ansiedade, eu fico mais racional. Quando meu nível de ansiedade está muito alto, eu fico irracional. Eu faço o que vem na cabeça, eu não tenho filtro. Então isso é muito importante. Eu vou respirar, peraí. Deixa eu ver, eu tenho como resolver isso? Não, eu não tenho. Por quem que pode me ajudar? Eu vou pensar, quem que pode me ajudar nessa situação? Ah, fulano de tal, ele pode me ajudar nessa situação. Então, quer dizer, você vai ligar para uma pessoa direcionada, né? Porque às vezes, quando você pede ajuda para qualquer pessoa que vem na sua cabeça, essa pessoa, às vezes, ao invés de te ajudar, muitas vezes ela te atrapalha. Então, para isso, eu preciso de quê? Autocontrole. Eu preciso de ser autoconfiante, eu preciso confiar. Mas isso é fácil, Cecília? Não, isso não é fácil. Não é fácil. Mas é um treino. É um treino que você vai tendo várias conquistas. Conforme você vai conquistando mais o domínio nas suas emoções, você vai adquirindo mais autocontrole. Opa, isso passa a virar o quê para você? Uma âncora. Não é? E o seu cérebro ele vai registrando isso. Então, os próximos desafios que surgem, você já superou outros desafios lá atrás de uma forma mais equilibrada, mais centrada, né? Você conseguiu abaixar o seu nível de ansiedade, então você vai o quê? Vai repetir. Tá ok? Lembrando sempre que tudo que eu penso é como eu me sinto e é como eu vou me comportar. Então eu não posso deixar o primeiro pensamento que vem na minha mente, né? Deixar aquilo me dominar, porque eu senão vou ter uma emoção ruim e eu vou ter uma ação comportamental ruim também. Eu vou agir por impulsividade. Eu posso me arrepender muito depois disso. Tá ok? Eu anotei aqui também que a mulher que busca, né, a identidade restaurada, ela é uma mulher assertiva. Assertiva. Cecília, o que é isso? Assertiva é aquela mulher que sabe falar sim quando tem que falar sim. E ela fala não quando tem que falar não. Mas ela não se culpa quando ela tem que falar não. Quando ela fala não, ela não fica preocupada. Ai, se eu falar não, eu vou perder aquela amizade. Se eu falar não, a fulaninha vai ficar triste comigo, né? Se eu falar não, poxa, meu namorado pode não gostar mais de mim. Não. A assertividade é um direito seu. É um direito seu. E você precisa se apropriar da assertividade. Certo? Nós temos 3 comportamentos predominantes. A assertividade, a agressividade e a passividade. Ninguém nasce sendo assertivo. E dependendo do lar que você veio, né? Dependendo dos cuidadores que você teve, por exemplo, eu tive um pai extremamente autoritário. Então, assim, eu não tinha voz na minha casa. Eu não podia expressar os meus sentimentos, eu não podia expressar que tipo de pensamento que eu estava tendo. Eu não tinha essa liberdade na minha casa, né? Então, eu desenvolvi o quê? A passividade em algumas áreas. Em algumas áreas da minha vida, eu fui extremamente passiva. Toda figura de autoridade para mim, né? Professores, toda figura de autoridade, né? Até pastores, enfim. Eu era extremamente passiva. Mas quando eu identifiquei isso, eu comecei o quê? O treino. Vocês vão me ouvir muito falar aqui de treino, tá? Eu comecei a treinar, eu comecei a ter consciência. Tinham situações que eu perdia, tinham situações que eu ganhava, né? Minha vida é assim. E quando você perde, não é porque você perdeu aquele conhecimento, aquela prática. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos. E hoje eu posso te dizer que eu me considero uma pessoa assertiva. Gente, isso é liberdade. É libertação. Porque o amigo que tem que estar com você, ele tem que estar com você quando você fala assim, ele tem que estar com você quando você fala não.
Essa semana uma amiga me pediu um favor, né? E eu falei para ela que não, porque aquilo ia contra os meus valores, né? Não era nada assim, mas assim, não fugia dos meus valores, e eu falei não, e ela entendeu, e tudo bem. E tudo bem, né? E para vocês terem ideia do quanto que é difícil ser assertivo, já chegaram pessoas no meu consultório, né? E eu falei assim, olá e tal, né? O que eu posso te ajudar? Aquela coisa do início, né? E pessoas falarem assim, olha, eu tô aqui porque eu não sei falar não. E por eu não saber falar não, a minha vida está um caos. A minha vida está de cabeça para baixo. Eu não sei falar não pro meu filho. Eu não sei falar não pra minha esposa. Eu não sei falar não pro meu chefe. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais hora para sair da empresa, porque todo mundo já sabe que eu não sei falar não. Então eu não tenho mais hora. Meu filho me pede uma coisa, pô, às vezes eu tô apertado, vai chegando no final do mês, né? Mas eu não sei falar não. Eu vou lá e pego o dinheiro do limite, às vezes pego um empréstimo, eu não sei falar não. E assim, eu elogio muito essas pessoas, sabe? Eu elogio demais. Porque olha só, olha que consciência, né? Eu não sei falar não, a minha vida tá um caos. E eu tô buscando ajuda para isso. Olha que legal, né? Aí a gente vai na história de vida dessa pessoa. Ele teve um pai, ele teve uma mãe que foi assim com ele. Então ele não desenvolveu a assertividade. Quando ele fala não, ele se sente o quê? Culpado. Tá? Então, uma mulher que busca a restauração da sua identidade, ela é uma mulher assertiva. Ok? E outra característica que eu anotei aqui, uma mulher que busca, né, a sua restauração, ela é uma mulher que não se compara, né? Porque a comparação, ela traz muitos danos para as nossas vidas, não é verdade? Quando eu me comparo com o outro, eu estou olhando o resultado daquela pessoa, eu não estou olhando o processo, eu estou olhando o resultado. E, gente, por incrível que pareça, tá? Muitas pessoas estão entrando em depressão por causa da comparação. Então isso é algo assim sério que tem acontecido e demais. Quando eu me comparo com o outro, eu gasto uma energia absurda. Às vezes eu estou no momento que eu estou precisando economizar energia, né, para uma meta que eu tenho que cumprir, para um projeto que eu tenho que cumprir, né? E eu começo a gastar aquela energia com comparações. Aí o que acontece? Eu começo a procrastinar, eu começo a alimentar um monte de crença limitante. Entra a semana, sai semana, eu não fiz nem 20% do que eu havia planejado. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Estamos na era aí das redes sociais, né? A gente sabe disso. Ninguém vai postar nas redes sociais que está vivendo um momento difícil, né? Que não está bem. Ninguém vai fazer isso, gente. Eu conheço uma jovem que ela falava isso pra mim, ela falava assim, Cecília, se você entrar no meu Instagram, você vai achar que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Você vai achar que eu tenho o melhor casamento do mundo, né? Porque eu só sou feliz 15 dias no ano, que é quando eu viajo pro exterior com meu marido. Nesses 15 dias, o meu marido me trata bem, ele é engraçado, ele ri, né? E eu tiro muita foto, eu faço muito vídeo, porque os outros dias do ano eu sou tratada, eu sou negligenciada, né? Eu não tenho atenção, muitas vezes eu não tenho respeito. Mas eu vou alimentando as minhas redes sociais com essas fotos. Então eu tô sempre trocando de roupa, tô sempre fazendo vídeos diferentes, né? Então assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, não é verdade? A grama do vizinho não é mais verde do que a minha. Eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que focar a atenção para mim. Se o outro tá melhor, se o outro tá prosperando, que bom para ele. Vamos aplaudir, né? Vamos aplaudir. Que bom. Ele pode ser um modelo para você. Não é verdade? E essa questão de modelo também a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso não tava nem para eu falar, mas tá vindo aqui e eu vou falar. Porque às vezes a gente pega algumas pessoas como modelo e a gente esquece de analisar
que cada um tem os seus valores, cada um tem as suas prioridades. Então toma muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes você está modelando uma pessoa que os filhos já estão grandes, ela não está mais casada, é uma pessoa que o alvo principal dela, da roda da vida, é o ministério, é o trabalho. Então, como que você vai modelar com essa pessoa? Tá? Então, toma muito cuidado na hora de você escolher pessoas para modelagem, tá bom? Eu senti no meu coração de falar isso, então tô falando porque pode estar servindo aí para alguém, né? Tá ok? E outra característica aqui que eu anotei, né? É que a mulher que busca uma identidade restaurada, essa mulher, ela foca no presente. Tem uma distorção cognitiva, né? A distorção cognitiva é uma forma de pensar, é uma maneira de pensar errada, né? É disfuncional. E orientação para o remorso. O que é isso, Cecília? São aquelas pessoas que ficam presas ao passado, tá? Então elas ficam assim, se eu tivesse casado com fulaninho, eu não estava vivendo isso no meu casamento. Se eu tivesse escolhido a profissão tal, eu não estava passando por isso profissionalmente. Se eu tivesse escolhido o ministério tal, né? Então a pessoa ela fica remoendo o passado, ela fica vivendo do passado. E ela esquece de viver o presente. Ela esquece de olhar para a vida dela hoje e refletir, né? O que eu posso fazer de diferente para mudar essa situação? Ela esquece disso. Ela fica a fala dela o tempo inteiro, ela está sempre trazendo coisas do passado. Mas a mulher que busca restauração da sua identidade, ela foca no presente. Porque o passado não tem como mudar mais, né? O que passou, passou. Eu tenho como mudar o meu presente, não é verdade? Para eu ter um futuro diferente. Isso eu tenho. Eu queria falar também algo aqui, que tá me vindo no coração também, né? Muitas vezes a gente está passando por algumas circunstâncias difíceis, tá? Por escolhas erradas que eu tomei lá atrás, por decisões erradas que eu tomei lá atrás. E eu tô colhendo isso hoje. Mas eu queria te deixar uma mensagem. Eu acredito que alguém que esteja precisando ouvir isso. Eu queria falar algo para você. Continua plantando de uma maneira diferente agora no presente. Faça diferente agora. Não deixe essa circunstância atual tirar de você a oportunidade de fazer um novo plantio. Porque você vai ter resultados diferentes. É bíblico. O que eu planto, eu vou colher. Então, não importa o que aconteceu lá atrás, no seu passado. Não importa se você tomou decisões erradas. Não importa se você fez escolhas erradas. E você está colhendo isso hoje. Eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil. Mas plante coisas diferentes. Porque você vai testemunhar isso. Tá? Você vai ver o novo chegando na sua vida. Não se permita ficar nesse lugar de paralisação. Não fica nesse lugar, porque esse lugar não te pertence. O que você fez lá atrás, o que aconteceu lá atrás, serviu de experiência para você. Tá ok? Serviu de experiência para você. E eu quero te dizer mais, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe ninguém trazer acusação sobre a sua vida. Tá ok? Você vai dar a volta por cima. Eu não sei para quem que eu tô falando isso aqui, mas eu tenho certeza que alguém tá precisando ouvir isso. Eu não sei quem é. Mas depois você compartilha comigo o seu testemunho, tá? Eu me alegro demais com isso. Tá bom? Uma pessoa que busca restauração da sua identidade é uma mulher que recebe elogios. Gente, você pode estar falando assim, Cecília, é fácil receber elogios. Não é. Não é.
tá? Eu até um tempo, até uns 2 anos atrás, quando alguém me elogiava, eu falava assim: ah, são seus olhos. Aí porque você é minha amiga. Aí porque você gosta de mim. Eu já cheguei ao ponto de pessoas elogiarem uma... Nossa, que saia linda! E eu falar: ah, mas é do bazar, né? Eu era de uma igreja que tinha muito bazar, né, para mulheres. E cada roupa linda, né? Adorava aquele bazar. E eu falava assim: ah, mas é do bazar. Aí a pessoa: não, mas eu não tô te perguntando se é do bazar. Eu tô falando que você tá linda com essa saia. Quando eu não recebo elogio, é como se eu não me sentisse merecedora de ser elogiada, tá? Então, quando você receber um elogio, você vai agradecer. Olha, muito obrigada, viu? Eu agradeço. Você recebeu, tá? E com isso, você vai cada vez mais fortalecendo uma crença de merecimento. Por que eu tô falando isso aqui hoje? Porque parece uma coisa boba, mas não é. Tá? Não é uma coisa boba. Tem muitas pessoas que têm uma crença de não merecimento. E elas vão generalizando isso para várias áreas da vida dela. Você é merecedora. Tá bom? Então aposta essa palavra. Todas as meninas que eu atendo no meu consultório, quando eu elogio, que falam assim: mas essa roupa está tão velha. Ah, mas essa blusa é de tanto tempo. Não, eu vou e converso. Olha só, recebe o elogio. Não é verdade? Temos que receber o elogio. Já tô quase no final, né? As minhas lives vocês vão perceber que não é nada muito demorado. Sexta-feira, 8 horas da noite. Né? Então eu procuro assim, enxugar um pouco o conteúdo, né? Para também não ficar cansativo. E estamos aí indo aí pro finalzinho, né? E eu queria deixar uma passagem para você. Quando eu estava fazendo o estudo, né, eu fui direcionada a essa passagem. Essa passagem ela encontra assim, João 4, da mulher samaritana. Né? Eu vou dar uma resumida aqui, né, bem resumidinho. A mulher samaritana, ela não conhecia o Senhor. E ela tinha práticas, né, que muitas mulheres que não conhecem o Senhor têm. E essa mulher, gente, a vergonha era estampada na sua testa. Tá? É como se ela andasse com uma plaquinha assim, ó. Eu sou uma vergonha. Essa mulher ela só buscava água na fonte. Na palavra de Deus fala que era por volta da hora sexta, né, que é mais ou menos o horário de meio-dia, onde o sol está muito quente. Ela buscava água na fonte nesse horário, para que ela não fosse vista. Para vocês terem ideia do tamanho da vergonha que essa mulher vivia, tá? E um belo dia ela foi lá, né? Como todo dia ela ia, e um belo dia ela foi lá na fonte, meio-dia, buscar água. Só que esse dia foi um dia muito marcante na vida dela. Jesus estava vindo de uma missão. Quando ele viu ali a fonte, ele... vou descansar aqui um pouquinho, né? E o Senhor chegou ali exatamente na hora que aquela mulher encontrava-se ali. E o Senhor pediu um pouco de água para ela. E ali ela já ficou meio grilada, né? Tipo, nossa, ele é judeu, eu sou samaritana. Né? Naquela época os samaritanos não se davam muito bem, né, com os judeus, né? Os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. E ali ela já começou a ficar meio grilada, né? Mas tudo bem. E ali, naquele momento, né, o Senhor começou a conversar com aquela mulher. O Senhor começou a dialogar com aquela mulher. E ele falou assim para ela: olha, se você beber dessa água aqui do poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água da vida, você nunca mais terá sede. E nessa hora, essa mulher ela falou assim: mas meu Senhor, como que eu faço para beber dessa água? Meu Deus, para não ter que voltar mais aqui, né? Como que eu faço? E nessa hora o Senhor falou para ela: vai lá, chama o seu marido e volta. E ela disse assim: mas eu não tenho marido. E o Senhor falou: você está falando a verdade. Porque 5
marido que você teve 5 maridos, e o que você tá agora não é seu também, né? E o que você tá agora também não é seu. E é nesse momento, essa mulher, ela identificou que ela estava diante de um profeta. Ela não estava diante de qualquer pessoa, ela estava diante de um profeta, né? E nesse momento, o Senhor, eles começaram a conversar e o Senhor explicou o que era a água da vida para essa mulher, né? O Senhor conversou e eles começaram a conversar nesse momento, não é verdade? Nossa, essa história para mim ela é muito impactante. E a partir desse momento, essa mulher, ela teve a oportunidade, através do poder da escolha que existe dentro de cada um de nós, ela escolheu beber da água da vida. Ela escolheu romper, né, com essa vida que ela levava, que só estava levando ela para destruição. Nem liberdade mais essa mulher tinha, né? Então essa história para mim ela é uma história assim muito impactante, porque ali ela deu início ao processo de restauração da identidade dessa mulher. Ela não vivia aquela vida dela, né? Como o Senhor falou, você já teve 5 maridos e o que você tem agora também não é seu. Ela não vivia essa vida do nada, uma vida de sofrimento, porque ela estava em sofrimento. Ela não vivia essa vida do nada. Ela tinha um vazio existencial dentro dela. A identidade dela estava totalmente distorcida, ela já estava desacreditada. Eu deduzo isso, né, quando eu leio essa passagem. Mas quando ela teve a oportunidade para mudar a sua história, mudar a sua vida, ela não perdeu a oportunidade. Ela abraçou aquela oportunidade com toda a força dela. E você que está me ouvindo essa noite, você que está me ouvindo aí, né? Qual o passo que você precisa dar para ter a sua identidade restaurada? Você que está me ouvindo, não, Cecília, eu já dei início à minha restauração da minha identidade, né? Tudo bem. Só que como eu falei no início da live, a nossa identidade, ela é reconstruída dia após dia. São níveis que nós vamos subindo. O que você precisa fazer para você subir de nível na sua identidade? É uma pergunta que eu te faço essa noite. Há 6 meses atrás, eu precisei dar mais um passo de posicionamento para subir de nível na minha identidade. Não foi fácil, mas é possível, porque o poder da escolha é algo sobrenatural que existe dentro da gente. E todo mundo tem isso dentro de si. Só que algumas pessoas, né, não usam, mas todos nós temos o poder da escolha. E para eu subir de nível, eu precisei renunciar 1 semana da minha agenda. Eu fui para um retiro espiritual, né, chamado Estância Paraíso, lá em Belo Horizonte. Fiquei 7 dias lá. Eu investi, é um investimento que não é barato, mas eu fiz um investimento, né, de tempo financeiro, com a minha família, com a minha agenda. E Deus me recompensou demais, porque eu tive muitas respostas que eu precisava. E eu cheguei naquele lugar com meu coração totalmente corrigível e ensinável. E eu falei, Senhor, chega de eu entregar só algumas áreas para o Senhor 100% e outras áreas eu entrego 50%. Chega, porque eu não quero mais isso. Pode me quebrar e pode fazer de novo. E eu fui com esse objetivo. Eu fui com esse alvo.
E para a glória de Deus, eu já estou vivendo esse outro nível. Quero mais, tá? Que eu falei para vocês aqui, é uma jornada. Eu quero mais. E você, o que você precisa, seja para dar o ponto inicial, seja para você subir de nível, o que você precisa hoje fazer? Cecília, eu preciso renunciar a algumas amizades. Tem algumas amizades que não têm sido legal para mim, sabe? Que tem roubado a minha fé, tem gerado incredulidade. Tem algumas amizades que não falam a mesma língua que eu e isso não tem me feito bem. Nós somos a soma, nós somos o resultado das 5 pessoas que andam com a gente. Nós somos extremamente influenciáveis. Eu influencio e sou muito influenciada. Então, o que eu preciso para eu subir de nível? Eu preciso renunciar a algumas amizades. Eu preciso arrancar o orgulho da minha vida. Porque o orgulho tem trazido danos na minha vida. O orgulho não tem me deixado respeitar o meu marido. O orgulho tem me feito achar que eu sou superior. O que eu preciso fazer? Eu preciso investir mais na minha vida espiritual, né? Porque, como eu falei, eu fui para esse retiro e não foi um investimento barato. Mas, às vezes, quando a gente vai fazer uma viagem de férias, não é? Quando a gente, às vezes, vai comprar uma coisa que é mais cara, a gente faz. Mas, às vezes, quando é para investir em algo de Deus, em algo que você precisa, né, espiritualmente falando, a gente, às vezes, tem dificuldade para isso. Às vezes eu preciso investir num tratamento psicológico. Eu gasto com tantas coisas. Então, o que eu preciso para eu subir de nível? Podem ser muitas coisas, gente, né? Vocês estão me ouvindo aí, e só cada um mesmo que sabe. Mas o Senhor, Ele se faz presente. Eu quero te deixar mais uma palavra. Você não está sozinha. O Senhor falou que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele tem boca e fala, Ele tem olhos e enxerga. Você não está sozinha. Durante a sua jornada, você não está sozinha. Vamos subir de níveis. Estamos aí no 2º semestre desse ano. Tem muita coisa boa, tem muita novidade para chegar até as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nisso? Escreve aí se você crê. Eu creio, Cecília. Você toma posse dessa palavra essa noite? Amém. Amém. Isso aí, gente. Isso aí. Toma posse dessa palavra essa noite. Hoje foi uma live diferente, né? Mas eu falo pro Senhor que eu sou um instrumento do Senhor. Toma posse. Porque o novo de Deus, eu vou declarar sobre a sua vida, já chegou sobre a sua vida. O sobrenatural, aquilo que você não consegue fazer, o Senhor já está operando ao seu favor. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, o que Ele prometeu, as promessas que o Senhor te fez, estão todas de pé. Estão todas de pé. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém? Gente, então estamos chegando no final, né? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui comigo, viu? É uma honra eu poder, né, estar aqui falando para vocês algo que primeiro foi falado para mim, né? E eu tá podendo transbordar isso também para a vida de vocês. E assim nós vamos crescendo, assim o reino de Deus vai expandindo, assim mulheres vão sendo saradas para sarar, curadas para curar. Esse é o nosso objetivo, não é verdade? Esse é o nosso objetivo.
Então estamos indo aí para o final da live, né? Queria te pedir para você tirar uma foto, um print. Vamos tirar uma foto, né? E se você puder colocar ali uma frase que mais te impactou, tá? Se você puder colocar ali algo que mais te impactou e compartilhar comigo, eu amo ler, eu amo repostar as postagens que vocês me enviam, tá ok? Vamos fazer um print. A minha filha que faz para mim, gente, porque senão eu aperto aqui e sai tudo do lugar. E outra coisa que eu queria falar para vocês. No mês de agosto, eu não vou estar fazendo lives, porque eu vou passar por uma cirurgia, tá? Eu vou precisar ficar um bom tempo aí de recuperação. Então, eu peço que vocês estejam em oração por mim, né? Tá? Deus está no controle, né? Mas em setembro estamos voltando com novidades, né? Você que está aí pela primeira vez me assistindo e não está no meu grupo do WhatsApp, né? O link está lá na minha bio do Instagram. Nesse grupo eu estou sempre informando, né? Sobre as lives. Eu tenho feito alguns videozinhos também de reflexão, tá? Não deixe de entrar lá também. E você vai ser muito bem-vindo, com certeza. Você vai ser muito bem-vinda, com certeza, tá? E é isso, gente, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Um final de semana abençoado, cheio da presença desse Deus maravilhoso, tá bom? E é muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. Um beijo, até a próxima.